Olá, sejam bem-vindos! Eu sou a Renata e hoje teremos o review do episódio 27, que é o terceiro episódio da segunda temporada do anime de Tokyo Revengers. Nessa temporada, a ameaça da vez é a gangue Black Dragons, que na sua 10ª geração é liderada pelo insano Taiju Shiba, um líder muito forte e extremamente violento, que é o irmão mais velho do Hakai e da Yuzuha. Se você sempre me acompanhava nos reviews semanais do mangá e tá curtindo agora os reviews do anime, já vai deixando o like desde agora. Se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo. Eu espero que você goste do vídeo e se você gostar, não esquece de caprichar no like e se inscrever no canal. Sem mais delongas, vamos ao review. Esse episódio adaptou a metade que faltava do capítulo 80 e foi até o capítulo 83. Só faltou uma última página que será adaptada no início do próximo episódio. O episódio anterior terminou com o Taiju ordenando que o Hakai espancasse o Takemichi até a morte. Para o Taiju, essa seria a sentença que o Takemichi, um capitão da Toman, merecia por ter invadido o território da Black Dragons. O Hakai até tentou interceder, explicando que o Takemichi não sabia que aquele era um território da Black Dragons, só que o Taiju não estava nem aí para isso. E percebam que o Hakai mudou completamente de atitude assim que o Taiju apareceu. Ele ficou completamente intimidado com a presença do seu irmão mais velho. A verdade é que o Taiju é um cara extremamente violento e abusivo e o Hakai tem pavor dele. Mais uma vez, a Yuzuha tentou defender o Hakai, assim como ela havia defendido contra o Inupi. Só que dessa vez, o Taiju simplesmente socou a sua própria irmã. Pois é, esse é o tipo de cara que é o Taiju. A sua resposta para tudo é a violência, independente de serem estranhos, os seus irmãos ou até mulheres. Mas o Takemichi ficou putíssimo com isso e foi peitar o Taiju. Que negócio era esse de bater em mulheres também? Isso aí, Takemichi! E a essa altura, ele já estava com a cara toda amassada, cabelo despenteado e nariz sangrando. Mas mesmo assim, ele teve coragem de enfrentar o Taiju. Só que o Taiju ficou ainda mais puto porque o Takemichi estava se metendo em casos de família. E qual foi a resposta dele? Mais uma vez, o Taiju recorreu à violência e voltou a dar uma surra no Takemichi. O Taiju realmente estava disposto a matar o Takemichi, mas a Hina se colocou na frente do seu namorado para protegê-lo. E aqui temos uma diferença. No mangá, a Yuzuha impediu que a Hina se intrometesse, porque senão ela seria a próxima vítima do Taiju. Mas eu gostei dessa alteração que fizeram. O Hakai reuniu coragem para enfrentar seu irmão e a única saída que ele encontrou para impedi-lo de matar o Takemichi foi prometer que sairia da Toman e se juntaria a Black Dragons. E isso era tudo que o Taiju queria ouvir. Afinal, ele já tinha falado várias vezes com o Hakai para sair da Toman e se juntar à sua gangue, mas ele nunca aceitou. Depois de tomar uma surra do Taiju, Takemichi ficou inconsciente e só acordou enquanto era carregado nas costas pelo Hakai. Eu acho interessante que em Tokyo Revengers, além das motos, existe um outro meio de transporte, que é andar de cavalinho. Isso acontece várias e várias vezes ao longo do mangá, e na primeira temporada do anime isso também já aconteceu algumas vezes. Mas enfim, Takemichi admitiu que se sentia mal por ter causado a saída do Hakai da Toman, mas ele explicou que já tinha tomado essa decisão há algum tempo. E a situação do Hakai realmente era complicada. Ele era irmão do líder da 10ª geração da Black Dragons, que era uma gangue rival à Toman. Hakai contou que precisava resolver algo na Black Dragons e o Takemichi ligou os pontos. Se no presente o Hakai se tornou o líder da Black Dragons por ter matado o líder anterior, será que isso significava que o Hakai pretendia matar o Taiju? Bom, como a treta com a Black Dragons começou com o Takemichi, ele queria resolver tudo sozinho. E essa é uma atitude que o Takemichi costuma tomar. Ele consegue viajar no tempo, então em tese, ele é o único que pode mudar o destino de todos. Mas será mesmo que ele precisa agir sozinho o tempo todo? Mesmo que ele não quisesse, seus amigos da escola e recém-membros da Toman, Akun, Takuya, Yamagishi e Makoto, estavam na casa do Takemichi esperando que ele se recuperasse da surra.
Aparentemente, enquanto o Takemichi estava no futuro, o Takemichi do passado convidou seus amigos para entrarem na Toman. E não eram só eles que estavam na sua casa, mas também o Shifuyu, o seu vice-capitão. Aquela era a primeira vez que eles se viam desde que o Kizaki havia matado o Shifuyu no futuro. De qualquer modo, o fato de o Takemichi ter tomado uma surra do líder da Black Dragons já era suficiente por si só para reacender a treta que já existia da Toman com a Black Dragons. A diferença é que a Toman havia crescido absurdamente após ter absorvido a Valhalla e atualmente tinha 450 membros. Lembrando que a Black Dragons tem uma relação antiga com a Toman, a qual foi criada justamente para lutar contra a Black Dragons por causa do conflito que teve com Kazutora em 2013. 2013 não. Não. Meu Deus, errei a conta. Em 2003. No final, a Toman acabou vencendo a luta contra a 9ª geração da Black Dragons e se tornou uma gangue conhecida. Só que a 10ª geração da Black Dragons é completamente diferente da geração anterior, justamente por ser liderada pelo Taiju Shiba, um cara insano e violento ao extremo. Com a sua liderança, a gangue se tornou praticamente um grupo de mercenários que vende o seu serviço de segurança em troca de grana. Diante desse cenário, em uma eventual luta da Toman contra a Black Dragons, certamente ocorreriam fatalidades. E o Takemichi, ouvindo essa previsão nada otimista, decidiu que iria resolver tudo sozinho. Contudo, Shifuyu chamou o Takemichi para uma conversa em particular e percebam que a cena dos dois andando de moto é justamente a cena que aparece no início da opening, com a diferença que lá o Takemichi não tá com a cara toda arrebentada, né? Mas bem, ao conversar com Shifuyu, Takemichi sentiu que poderia falar toda a verdade, e nessa hora, Takemichi revelou que veio do futuro. Em um primeiro momento, o Shifuyu obviamente ficou confuso. Ele deve ter pensado que a surra que o Takemichi tomou afetou a cabeça dele ou que ele andou tomando chá de cogumelo. Mas, passado esse susto inicial, Shifuyu ouviu atentamente tudo o que Takemichi tinha para contar. Shifuyu é um cara sagaz, então ele já tinha percebido que havia algo de errado com Takemichi, porque às vezes ele estava meio diferente. E no final das contas, Shifuyu reconheceu que o Takemichi era um cara incrível por ter enfrentado tudo sozinho e declarou que continuará ao lado dele, afinal, eles são parceiros. É interessante que eu gostei do Shifuyu logo de cara quando ele apareceu no mangá, mas quando eu li essa cena, eu percebi que ele tinha se tornado um dos meus personagens preferidos de Tokyo Revengers, e até hoje ele é o meu segundo personagem preferido, e só perde pro Draken. Mas enfim, esse momento em que o Shifuyu ouviu toda a história com atenção e não virou as costas pro Takemichi, pelo contrário, ele estendeu a sua mão, esse momento é muito importante para a história, porque a partir de agora, o Takemichi não precisa mais tentar consertar as coisas sozinho e depois de muito tempo, finalmente ele conseguiu amenizar o peso que ele carregava em suas costas. E assim como os dizeres no pijama do Takemichi, agora ele tinha esperança de mudar o futuro. Takemichi e Shifuyu já eram parceiros, mas desse momento em diante, eles criaram um laço profundo de amizade. E o detalhe que simboliza isso é quando Shifuyu e Takemichi dividem um Cup Noodles, porque no passado o Shifuyu dividia yakisoba com o Baji, que era o cara por quem o Shifuyu nutria uma admiração absurda. Inclusive, essa cena foi mostrada no encerramento. Por sua vez, Shifuyu estava puto da vida com o Kizaki, já que ele o mataria no futuro, e porque a manipulação do Kizaki acabou causando a morte do Baji. O problema é que o Kizaki havia se tornado o capitão da 3ª divisão e não bastasse isso, a recém-criada 6ª divisão era comandada pelo Rama e composta por membros que eram da Valhalla. Então, por hora, eles não poderiam bater de frente com esses caras. Mas com o tempo, Shifuyu acreditava que o Takemichi tornaria a 1ª divisão um time imbatível. E o mais importante é que agora o Takemichi não estava mais sozinho. Em seguida, ocorreu uma reunião com a cúpula da Toman para decidir o que seria feito com relação ao Hakai e a Black Dragons.
e no caso estavam presentes todos os capitães, além do Shifuyu e do Hakai. Então, para quem estava sentindo falta do Draken e do Mike, finalmente eles estão de volta. Enfim, para o Draken, a agressão ao Takemichi significava uma declaração de guerra da Black Dragons. Mas esse não era o único problema. Smiley e Mucho estavam particularmente desconfiados do Hakai porque ele não havia contado que era irmão do líder da Black Dragons e apenas o Mitsuya sabia disso. E aqui um detalhe interessante para quem não leu o mangá. O Mucho é o capitão da 5ª divisão e essa divisão funciona como uma espécie de corregedoria que busca os traidores da Toman e aplica punições. Então foi por isso que ele perguntou se o Hakai estava agindo como espião da Black Dragons. E por falar nessa cena, também tem um outro detalhe. Quando o mangá é adaptado para anime, é normal ter mudanças de ângulo e enquadramentos, mas nessa cena teve uma diferença que me chamou a atenção. Diferente do anime, no mangá, o Mucho encarou o Hakai de frente, e eu acho que essa cena ficou melhor no mangá, porque do jeito como o Mucho encarou o Hakai, foi bem intimidante. E na minha opinião, acabou que no anime essa cena perdeu um pouco de peso. De qualquer modo, estava rolando um clima de tensão naquela reunião, mas Takemichi e Shifuyu tinham um plano. Eles precisavam impedir o Hakai de sair da Toman para evitar o futuro que o Takemichi havia presenciado. Hakai pediu permissão para sair da Toman, mas Takemichi interrompeu, dizendo que se opunha à saída do Hakai. Aquela era a hora de colocar em prática o plano do Shifuyu. Em primeiro lugar, o Takemichi precisaria impedir o Mike de concordar com a saída do Hakai. Para convencê-lo, bastaria que o Takemichi fizesse um agrado ao Mike. Então, o Takemichi levou a comida preferida dele. Só que o Mike jogou o negócio fora e o Takemichi ficou chocado porque jurava que o plano do Shifuyu iria funcionar. Mas não só não funcionou, como deixou Mike e Draken irritados. E já que o plano A falhou, era hora de partir para o plano B, olhar as anotações do Shifuyu. Só que o Shifuyu só escreveu idiotice no caderno. No final das contas, o plano do Shifuyu era uma completa porcaria e o Takemichi não poderia usar nada daquilo. Essa era uma das cenas que eu mais estava ansiosa para ver adaptada no anime, porque eu ri muito quando eu li o mangá e agora eu ri muito com o anime. O Shifuyu é muito idiota e eu adoro isso. Enfim, depois a reunião prosseguiu sem mais gracinhas. O Mike pediu ao Mitsuya para tomar uma decisão e ele avisou que não permitirá que o Hakai saia da Toman. Mas como ele vai fazer isso? A resposta virá no próximo episódio. Em geral, a animação continua aquela belezura dos episódios anteriores. E eu percebi que nesse episódio gastaram o orçamento com o Shifuyu. Eu até reparei alguma melhora na animação em alguns momentos. Contudo, eram cenas menos complexas de serem animadas. O problema maior são as cenas de ação que normalmente ficam uma desgraça. Mas nessas horas, o jeito é achar isso engraçado, né? Eu também reparei que o manjo do uniforme da Toman foi censurado, mas foi algo bem discreto. Tanto é que algumas pessoas podem não ter reparado. Essa censura já era esperada e ela existe para evitar problemas aqui no Ocidente. E se não estou enganada, na Crunchyroll também tinha censura. Se você curtiu o vídeo, não esqueça de deixar o like e se inscrever caso ainda não seja inscrito. Não esqueça também de ativar o sininho para ser avisado assim que sair o próximo review. Lembrando que quem quiser conferir tudo o que irá acontecer na segunda temporada, eu já trouxe um vídeo com um resumo de todos os capítulos do mangá que serão adaptados. Se você for ansioso e quiser saber tudo o que irá rolar, dá uma olhada nesse vídeo. Bom, é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Até breve.